Pessoal, vamos agora voltando para o terceiro e último bloco desse módulo 2, que trata de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Já expliquei muito sobre isso nos blocos anteriores, os dois blocos anteriores, dei uma visão geral do que são esses direitos, de quais são as diferenças, em quais planos eles se encontram. Falei um pouco sobre as gerações desses direitos, que acho que talvez seja o ponto principal dessa temática, porque traz o contexto, traz o motivo, traz tudo que interessa para a gente, principalmente na prova do Enem, que vocês vão fazer, que é uma prova que trata sobre esse contexto. Eu sempre repito isso aqui, é uma prova que gosta de trazer a história, que gosta de trazer o contexto, a interdisciplinariedade. E para você que vai fazer a redação, não interessa o tema que cair, eu tenho certeza que os direitos fundamentais vão ajudar muito na hora de argumentar, na hora de problematizar. Se vocês entenderem essas gerações, em quais momentos eles foram conquistados e por quais motivos, e entenderem que todos eles hoje em dia são conquistas e são necessários, são devidos de proteção, a gente deve proteger esses direitos para garantir a nossa própria proteção como pessoa humana. Se vocês entenderem isso tudo, vocês vão saber problematizar e solucionar e argumentar e fazer tudo para que consigam notas excelentes nas competências da redação, que vocês podem acompanhar aqui no curso de Direito no Enem, nas aulas específicas sobre as competências, e depois nas aulas conjuntas a gente vai citar e elencar alguns temas principais, alguns temas específicos para a prova que a gente acredita que pode vir na prova da redação. Mas eu tenho certeza que os direitos fundamentais são a base de tudo, não só dentro do direito, mas para o tema da redação, eles vão ajudar muito mesmo nessa fundamentação. E também na prova de ciências humanas, como eu tenho dito, muitas questões envolvem poder, cidadania, ética, essa noção de justiça, essa noção de historicidade também. Então, acho que é importante vocês sempre terem em mente, os direitos fundamentais são a base desse ordenamento. Então, vamos seguir aqui, que agora a gente vai entrar já nas características. As características dos direitos fundamentais. Eles têm muitas características, eu trouxe aqui as principais delas, para vocês entenderem, porque sabendo as características vocês vão entender um pouco mais sobre a lógica e sobre cada um deles, e depois eu vou trazer um pouco de alguns exemplos. Indisponibilidade ou irrenunciabilidade. O que isso significa? A pessoa não pode deixar de ter um direito fundamental. Ela não pode renunciar. O que pode acontecer, em alguns momentos ela pode não exercer aquele direito. Isso é claro. Em alguns momentos ela pode também ter uma renúncia parcial aos direitos fundamentais. Eu coloquei aqui o exemplo do Big Brother, o programa de televisão, BBB. Nesse momento aqui, a pessoa está sendo vigiada 24 horas. Ela tem o direito à vida privada, à intimidade, mas nesse momento aqui, ela está renunciando parcialmente ao direito. Naquele momento, ela não está fazendo exercício do direito dela. Mas isso não quer dizer que quando ela sair dali, ela não terá mais aquele direito. Ela não deixou de ter. Mas naquele momento, ela teve uma renúncia parcial. Ela não está exercendo. Então, ele é indisponível ou irrenunciável porque a pessoa não pode deixar de ter. Isso tem que ficar claro. Os direitos são para todos. Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos da pessoa humana. Todos nós temos. Inalienabilidade. Ele não pode ser vendido, doado, ou seja, ele não pode ser transferido. Ele é inalienável, ele não tem valor patrimonial. Você não pode vender um direito seu. Não, eu te vendo aqui minha liberdade. Não, você sempre terá seu direito à liberdade de ir e vir, sua liberdade de expressão. Então, como regra geral, ele não pode ser vendido e doado. Nenhum direito fundamental. Tenham isso muito claro em mente. Imprescritibilidade. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar sobre prescrição. A prescrição é quando se perde no tempo alguma coisa. O direito, por exemplo, a pena daquele cara prescreveu. Então, o Estado não vai poder punir mais ele. Passou determinado tempo e o cara não vai poder ser punido por ter cometido determinado crime. Prescrição é isso. É a perda pelo tempo. Um direito fundamental nunca vai se perder pelo tempo. Todos nós temos direitos. Direito à vida, direito à saúde, direito à educação. Não vai passar o tempo, eu não posso não exercer esse direito, eu não vou perder ele, não. Isso não existe. O direito, então, não se perde pelo tempo. Ele é imprescritível, os direitos fundamentais são imprescritíveis.
Universalidade, já falei muito aqui. São direitos humanos, são direitos de todos nós, são direitos fundamentais, são coisas básicas, são coisas que protegem todos nós. Então, eles são universais, eles se aplicam a todos. No caso dos direitos fundamentais, dentro do território, voltando àquela nossa divisão. Os direitos fundamentais são direitos no nível constitucional, ou seja, dentro de uma Constituição. A Constituição do Brasil, de 88, ela determina vários direitos fundamentais que nós temos. Já falei aqui muito sobre direito à saúde, direito à educação, propriedade privada, direito de ir e vir. Muitos direitos são direitos fundamentais. Só que isso é dentro do Brasil. As realidades mudam. Uma coisa que é direito aqui no Brasil pode não ser na China. Eles têm outras realidades, eles entendem outras coisas como direitos. Então, nós temos determinados direitos fundamentais que são válidos dentro desse território. E aí é importante saber, não só para os brasileiros, para os estrangeiros também. Mesmo uma pessoa que esteja ilegal no Brasil, gente, ela tem direito fundamental garantido pela Constituição. Então, dentro do território brasileiro, aqueles direitos valem. Mas agora, também essa aula, essa explicação toda vale para os direitos humanos, aí a gente tem que pensar nos tratados internacionais, nos organismos internacionais, na ONU, né, nas comissões internacionais, nas convenções de direitos humanos. Então, isso vale de uma forma global. Mas pensando em direitos fundamentais, porque existe a divisão, como eu falei já várias vezes, no âmbito nacional ele vale dentro do território. Mas ele é universal, ele vale para todos, é o mais importante que temos que ter em mente. Indivisibilidade. Por que indivisibilidade? Eles não podem ser fracionados de forma alguma. E além de não poderem ser fracionados, eu não posso dividir, minha liberdade vale para isso, não vale. Não, a gente não pode dividir os direitos. E por outro lado, não existe hierarquia entre os direitos. Não existe. O direito à liberdade, não posso falar que ele vale mais do que o direito à intimidade. Depende do contexto, depende. E muitas vezes nós veremos conflitos entre os direitos, muitas vezes. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui, ó. Caso haja conflito, vamos supor que em determinado momento eu estou diante de dois direitos fundamentais. Uma pessoa está diante de um direito à intimidade dela e eu estou diante do meu direito de liberdade de expressão. Em blocos anteriores eu já falei sobre, por exemplo, a questão da bibliografia. Eu sou um autor, quero bibliografar uma pessoa famosa. Só que ela não quer ser bibliografada. E aí? É o meu direito de expressar, mas é o direito dela de ter intimidade, da vida privada. Como que fica? O que vale mais? Depende, né? Temos que sopesar. Então, caso haja conflito, vamos ver aqui, deve haver ponderação de valores. E aqui eu já estou dentro da ideia de relatividade, porque eles não são absolutos. O direito à liberdade, repetindo um exemplo, não é absoluto. Em determinado momento, a intimidade pode falar mais alto. Em determinado momento, eu tenho uma liberdade de expressar alguma coisa, de mostrar alguma coisa para os outros, da vida de alguém, mas eu tenho que respeitar a intimidade dela. Então, eles não são absolutos. Quando tiver conflito entre um direito e outro, entre a minha liberdade de biografar uma pessoa e a liberdade e o direito à intimidade dela de não ser biografada, em determinado momento uma coisa vai valer, em determinado momento a outra vai ter maior peso. Então, essa ponderação que deve ser feita no caso concreto. Então, a relatividade por causa disso. Nenhum direito é absoluto. Tenham isso em mente também, isso é importante. Casos concretos disso podem vir na prova, de várias formas. Eu vou falar para o final aqui, dando alguns exemplos, mas esses casos concretos, principalmente de conflito entre direito, uma pessoa tem liberdade de expressão, mas e aí, se ela exagera na liberdade de expressão? E se ela faz um discurso de ódio? Vocês já devem ter ouvido falar sobre discurso de ódio, eu vou falar um pouquinho depois. Isso tudo tem que ser ponderado, né? Existem limites, nada é absoluto aqui no direito. Historicidade. Eu já falei muito sobre as gerações e as dimensões, né? A primeira, segunda e a terceira, especificamente aqui no último bloco. Como todo direito, os direitos fundamentais também mudam, também eles evoluem. Como eu já disse, os valores também mudam. Então, pessoal, tenham em mente sempre a historicidade, sempre a evolução, sempre o contexto. Eu estou batendo muito nessa tecla aqui no curso, mas eu acho que para o Enem a coisa mais importante para se levar é essa visão geral que a gente está tentando passar para vocês. Para descomplicar a prova, tenham a visão do todo. Então, historicidade, lembram disso, o direito muda. Por fim, agora já entrando nos nossos finalmente aqui da aula, falando agora sobre
os direitos fundamentais em espécie, que nada mais é do que exemplos que eu quero trazer para vocês aqui sobre os direitos fundamentais e talvez casos assim que possam cair na prova sobre esses direitos fundamentais, sobre esses direitos humanos, sobre esses direitos da personalidade. A gente pode enxergar ele em vários planos. Como que isso pode vir na prova? Como que vocês podem, às vezes, enxergar isso na prática e não vir exatamente na prova, mas buscar da prática para aquele momento da questão ou da redação? Vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, eu trouxe aqui o direito de igualdade. Pessoal, o direito de igualdade, como eu disse, ele foi conquistado no seu âmbito material lá na segunda geração. A segunda geração é onde trouxe a importância da igualdade material. Viu-se um mundo diferente dos direitos de primeira geração, né? As desigualdades cresceram. Então, aqui, a partir daí, surgiu a necessidade de se exigir igualdade material através do Estado interventor. Eu dei o exemplo do SUS, dei o exemplo da escola pública. O Estado tem que intervir para garantir saúde, para garantir educação. Isso é diferente de uma igualdade formal, que já existia lá naquele momento de primeira geração, onde as pessoas se preocupavam com a liberdade. Já existia uma igualdade formal, todos são iguais. Agora, como que nós vamos ajeitar isso para aquelas pessoas que naturalmente são desiguais ou com as relações sociais se tornam desiguais? Não interessa. Isso só veio na segunda geração. Eu vou fazer um desenho rápido aqui para vocês entenderem igualdade formal e igualdade material. Imaginam isso aqui como um plano, a igualdade formal. Isso aqui temos 3 pessoas de tamanhos distintos. Essa pessoa de tamanho maior de todos. E elas precisam de pegar aqui, vamos supor que aqui estejam os alimentos. Elas precisam de pegar isso aqui para não morrer de fome. Só que só essa aqui alcança. Mas olha aqui, por que é igualdade formal? Na prática todas são iguais. Olha, aqui todas estão no mesmo plano. Só que elas são pessoas diferentes. Só uma consegue pegar o alimento. Vamos dando esse exemplo bem simples aqui. A igualdade material, ela vem de uma forma diferente. A igualdade material vai mudar isso. Como eu disse, nós temos aqui as 3 pessoas. Todas elas de tamanhos diferentes. Porém, todas elas alcançam, porque aqui, isso que eu estou colocando embaixo delas, como se fosse um banco, um bloco, uma coisa para ajudar elas a subirem, todas elas alcançam. Esses blocos aqui são os direitos que foram materializados. No caso dos exemplos que eu dei, por exemplo, do Estado interventor no âmbito da educação. Isso aqui é como se fosse um auxílio para essa pessoa conseguir estudar. Esse cara aqui não precisa disso. Então, a igualdade material, a igualdade formal e a igualdade material têm essas diferenças práticas. A igualdade formal, todos são iguais. Na igualdade material, se reconhecem as diferenças e aplicam-se tratamento desigual no nível das desigualdades, né? Então, cada desigualdade precisa de um tratamento diferente. Cada pessoa precisa de um tratamento diferente porque elas são desiguais. Então, o nível de desigualdade vai determinar o nível de tratamento. Então, precisamos de intervir na saúde e dar o SUS, dar a saúde pública de graça para aquela pessoa que não tem condição de pagar um plano de saúde privado, por exemplo. Então, talvez ficou muito confuso porque foi muita informação durante todas essas gerações, mas a igualdade formal é diferente da igualdade material nesse ponto de materialização do direito. Vamos agora aqui dar uns exemplos, eu trouxe para vocês os exemplos de temas que possam cair na prova, sempre são cotados assim para cair, tanto na redação quanto na prova de ciências humanas, isso pode vir não diretamente, mas passar pela prova, uma noção assim. Cotas para universidades, isso tudo trata sobre isso aqui que eu falei, da igualdade material, a necessidade de se impor alguma atitude interventora do Estado para reparar, para balancear essa desigualdade que existe entre nós. Cotas para a universidade, cotas para concursos públicos, Lei Maria da Penha, o nosso bloco de número 3, que trata de direito penal e de violência doméstica, eu falo um pouco sobre isso, da Lei Maria da Penha, que como que
por que ela trata de desigualdade? Por que existe uma lei específica para a violência contra a mulher e não existe para o homem, por exemplo? É nesse momento que a gente entende, quando a gente entende da igualdade material e larga um pouco a ideia da igualdade formal. Tudo bem que todos nós somos iguais perante a lei, o homem, a mulher, não interessa. Mas é necessário uma lei para proteger a mulher, porque historicamente se viu a violência sempre contra a mulher, que infelizmente desde sempre foi colocada de uma forma inferior. Então, a igualdade material vem exatamente nesse sentido de materializar os direitos. Vamos dar mais um exemplo aqui. Direito à vida, né, um direito obviamente mais importante, ou um dos mais importantes, existe essa discussão, mas com certeza entre os mais importantes ele está, é um direito fundamental, obviamente. É interessante, eu trouxe aqui só uma ideia de evolução. Na Constituição nossa de 1943, pela primeira vez ele apareceu como um direito individual, e depois ele veio como um direito inviolável, né, um adjetivo mais forte na Constituição de 88, a nossa Constituição atual. Trouxe temas aqui também para vocês, para nós termos alguma ideia de temas que possam passar pelo direito à vida. Aborto. A discussão do aborto sempre esteve presente na nossa sociedade. Quando que começa a vida? A mulher tem um direito à vida de escolher. A criança, o feto, tem direito à vida? Quando que isso, a partir de quando ele tem esse direito à vida? O aborto é uma discussão inacabada. Pena de morte é uma coisa que pode surgir, né, como eu falo no bloco de número 3 sobre direito penal e violência contra a mulher, a pena de morte, ela é, em regra, proibida no Brasil, só é aceitável em caso de guerra declarada, mas temos penas cruéis, vários outros temas que possam vir para abarcar essa ideia de pena de morte, de possibilidades ou não. Enfim, direito à vida está protegido nesse caso aqui também, por esse tema. Liberdade. Aí temos um mundo de ideias, um mundo de possíveis temas, possíveis noções que possam ser cobradas também na prova fechada, né? Porque a liberdade, ela pode ser liberdade de expressão, pode ser liberdade religiosa, de locomoção, de profissão, de associação, tudo isso é garantido, né? Nós temos essas garantias na Constituição. Então, a liberdade talvez também esteja dentro dos direitos mais importantes que nós temos. Então, sempre tenham em mente assim, que os direitos mais importantes devem ser protegidos de uma forma mais rigorosa. Então, levem esses exemplos para a prova. Por exemplo, a gente fala de liberdade religiosa, sempre se lembra de um Estado laico, né, que é o que a Constituição garante. Marcha da maconha como liberdade de expressão, tema que sempre é muito falado, leiam sobre isso. O tema das bibliografias, eu já falei bastante aqui, a noção da liberdade do autor de se expressar e criar uma biografia, mas também, por outro lado, a liberdade de intimidade do biografado. E aí, ele precisa de autorizar, não precisa, são discussões, procurem também dar uma lida nisso, e são temas que estejam em mente na hora da prova para conseguirem fundamentar, problematizar tudo que for preciso. Discurso de ódio, é aqui que a liberdade de expressão encontra um dos seus limites. O discurso de ódio, ele não pode ser tolerado. Então, a liberdade de expressão tem um limite. A pessoa pode ser livre para falar o que ela pensa, mas ela não pode chegar num determinado ponto que ela ultrapassa isso e começa a virar um discurso de ódio. Então, ela tem esse limite. Então, tenham essa ideia aqui, também dentro da liberdade de expressão, discurso de ódio. Direito ao esquecimento é um tema que pode cair bastante. Direito ao esquecimento, sobre liberdade também de expressão, porque pensam em casos concretos, por exemplo. O direito ao esquecimento, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa comete um crime em determinado momento, passam-se anos e anos e anos e anos, depois algum cineasta, algum autor quer criar um filme, um documentário, um livro contando sobre aquilo. A pessoa já sofreu pena, já passou o tempo, a mídia já pegou pesado, já passou, todo mundo já esqueceu, e aí volta alguém trazendo aquilo ali, a vida da pessoa vira uma bagunça de novo. E aí, ela tem direito a esse esquecimento? Ou a pessoa tem direito à liberdade de produzir o filme, o livro que ela quiser? É uma discussão também, então tudo isso tem a ver com liberdade. A liberdade é um tema muito forte que, se não cair de uma forma direta, pode estar relacionado a várias coisas de forma indireta, então tenham isso sempre. Não percam de vista
a ideia da liberdade como direito fundamental e como vários ramos de liberdade de expressão religiosa, de locomoção, de profissão, enfim, vários tipos de liberdade. Para finalizar, eu trouxe alguns exemplos aqui que são muito vistos dentro do direito da personalidade, que dizem sobre questões entre particular e particular, muitas das vezes, mas também que são direitos fundamentais, não deixam de ser o direito à intimidade, por exemplo, que eu trouxe aqui, questão dos famosos, dos programas de TV, já falei sobre o exemplo do Big Brother, mas também sobre famosos, né? O tanto que a intimidade deles é exposta, mas por outro lado, o acesso à informação que as pessoas também têm direito, também um direito fundamental à informação. Então, questão dos paparazzi, dos repórteres, enfim, temos tudo isso dentro do direito à intimidade. Direito ao corpo também fala um pouco da questão do aborto, né? A mulher tem o direito ao corpo, ela tem o direito de não manter aquele feto, de não manter aquela gravidez. E aí, como que funciona? O direito ao corpo trata sobre a questão do aborto, doação de órgãos. Doação de órgãos, a pessoa pode dispor do seu corpo após a morte, se ela quiser. Né? A lei garante isso, né? O entendimento majoritário é esse. Então, doação de órgãos, direito ao corpo, cada um tem o direito de dispor da forma que quiser. Testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue, mas e caso precisam de tratamento, como que isso fica? Vale a vontade da pessoa? Normalmente sim, mas então todos esses direitos fundamentais, existem esses conflitos que talvez sejam, junto com as gerações, os temas mais importantes, porque tratam de temas específicos. Então, pessoal, eu acho que essas ideias gerais foram muito produtivas. Tenho essa visão da historicidade das gerações, tenho essa visão também dos direitos em espécie, a liberdade, a vida, a igualdade, esses outros direitos, do direito ao corpo, intimidade, todos esses direitos podem ser relacionados de alguma forma na prova. Mesmo que não seja diretamente, pode se relacionar de forma indireta na redação, pode servir como argumento. Enfim, tenham isso sempre em vista. E eu vou finalizando por aqui. Fica meu contato, fico à disposição para qualquer dúvida. Estou aqui para o que precisarem. Então, contem comigo, podem me mandar mensagem por esse e-mail, pelo Instagram, não interessa, podem comunicar comigo. Estou à disposição, espero que tenha sido ótimo, tenha sido muito proveitoso, tenha ficado claro, eu tenha conseguido passar para vocês algumas noções dos direitos fundamentais. Então, até a próxima.